Olá, moçada do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, a professora Juliana. Vamos para mais uma aula de geografia, continuar falando sobre os indígenas, né? Tão importantes para a nossa formação cultural do Brasil. Vamos lá na nossa ficha de atividades, na página 109, para fazer a correção dessa atividade. O exercício 1 nos dizia assim: complete o gráfico a seguir que contém a distribuição da população indígena pelas regiões brasileiras. Escolha uma cor para cada região e coloque essas cores na legenda. Esse gráfico já é conhecido nosso do livro, não é? Então, quem ficou na dúvida em fazer essa atividade, pode retomar lá na página 196 do livro para fazer o gráfico. Então, já vamos lá. De acordo com o gráfico que nós já temos aqui do livro, essa maior parte aqui é da região norte, certo? Aqui é a região norte. A segunda maior aqui embaixo é a região nordeste. Então, se eu optar por pintar aqui de azul, eu vou pintar aqui na legenda de azul, no norte. Se eu fizer aqui de verde, a região nordeste vai ser verde. A terceira maior está no centro-oeste. Então, se eu quiser pintar de amarelo aqui, no 130.495, eu vou pintar de amarelo aqui na região centro-oeste. Agora vamos para a região sul e sudeste. A região sudeste, se você escolher pintar aqui de rosa, 97.960, a região sudeste. Eu vou pintar de rosa a legenda da região sudeste também. Aí eu vou escolher pintar de vermelho, o que representa a região sul, com 74.945. E a legenda da região sul também vou pintar de vermelho. E o exercício 2, que estava perguntando: escreva o que você observou no gráfico. De acordo com o que nós já vimos lá na página 196 e lemos, o que a gente pode observar nesse gráfico? Que a maior parte da população indígena está concentrada na região norte e nordeste do Brasil, né? E a menor está na região sul. Então, a maior parte das terras indígenas, né? A maior parte da população indígena está localizada nas regiões norte e nordeste. É a menor parte. Menor parte está na região sul. Ótimo. Perfeito. Vamos então lá para o próximo, no exercício 3. Olha lá. A terra indígena passa por 3 etapas básicas até ser demarcada. Como podemos observar no mapa das reservas e terras indígenas, lá na página 199. Complete o fluxo a seguir, indo da primeira etapa até a última. Então, a primeira etapa de todas, o que a terra precisa ser? Declarada. Então, aqui foi o exercício 2, que é o 3, né? Então, primeiro a terra precisa ser declarada.
Depois que a terra foi declarada, ela vai para a homologação. Então, ela vai ser reconhecida oficialmente, ela vai ser homologada. Homologada. E depois que ela é homologada, ela é o quê? Regularizada. Regularizada. Ok? Então, primeiro a terra é declarada, depois ela é homologada e então ela se torna uma terra regularizada, ok? E por fim, o exercício 4, escolha um grupo indígena e represente a cultura dele por meio de desenho. Escreva ao lado do desenho em que unidade ou unidades federativas ele se localiza. Então, você vai fazer aqui o desenho de um grupo indígena e aí vai escrever aonde que eles vivem, onde que eles se localizam. Se aí na sua região tem uma grande comunidade indígena, que tal você ter representado eles, homenageando eles? Uma sugestão bacana, né? Então, vamos voltar lá para o nosso livro, na página 203. Vamos continuar falando sobre os grupos indígenas. Nós vimos lá os Guaranis e o Ticuna. Vamos ver agora os Yanomami. A terra com a maior população indígena é Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com aproximadamente 25 mil indígenas, segundo dados do IBGE. O território se estende por 120 mil quilômetros quadrados. Aqui nós temos uma imagem, 192, eu falei 129, desculpa, gente, 192 mil quilômetros quadrados. Aqui nós temos a imagem de um indígena, membro da etnia Yanomami, em Roraima. Vamos ver também o outro grupo, o Waipichana. A população total waipichana é de 10.572 indivíduos, segundo dados do IBGE, e ocupam áreas de Roraima. Nos anos de 1980, viram seus territórios reduzidos por demarcações oficiais e hoje vivem em diversas terras indígenas, muitas das quais são compartilhadas com outros povos, como os Mikushi, os Taurepang, os Ingaricó e os Patamona. Então, olha lá que situação desagradável dessa comunidade, né? E, por fim, vamos conhecer quem foi Joênia Waipichana. A gente pode ver que ela pertence ao grupo do Waipichana. Conheça quem é. Joênia Batista de Carvalho, conhecida como Joênia Waipichana, tem 45 anos. Nasceu em uma comunidade indígena chamada Truaru da Cabeceira, na região de Mupuru, estado de Roraima. Foi a primeira mulher indígena no Brasil a se formar em direito e a se eleger deputada federal. É reconhecida pela defesa dos direitos dos indígenas e ganhou em 2018 o Prêmio de Direitos Humanos da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Então veja que representatividade bacana os indígenas tiveram, né, lá no governo brasileiro e reconhecimento pela ONU também. Vamos então ao mão na massa. Vocês vão fazer essa atividade quando terminar a nossa aula aqui. Pesquise 3 outras etnias que fazem parte da população indígena no Brasil. Não vale pegar as que já estão no livro, vai pesquisar 3 outras diferentes e vai registrar o nome da etnia, o número da população e onde que eles estão, a localização deles, ok? Então lá, o nome, a população, o número, a quantidade, né? Igual nós já vimos aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, os Waipichana que foram os últimos, ó. Eles têm 10.572 indivíduos e eles ocupam as áreas de Roraima. Então, a localização lá seria Roraima, tá? Então, a etnia seria Waipichana,
A população 10.572 e a localização Roraima. Então vocês vão escolher outros grupos diferentes, 3 outros, para fazer ali a tabelinha de vocês. E vamos fazer essa atividade juntos agora. Acompanha aí no livro. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A região nordeste do Brasil é a única do país que não tem população indígena. Falso, pelo contrário, né? Ela é a segunda região brasileira com maior número de população indígena. Letra B. A população indígena está presente em todas as unidades federativas do Brasil. Verdadeiro. Em todos os estados brasileiros a gente encontra população indígena. Letra C. Na região centro-oeste é a que tem a maior população indígena do Brasil. Falso. Lembra lá que nós vimos no mapa? Qual que é a maior região que tem população indígena? Norte. Letra D. A FUNAI não participa do processo de demarcação das terras indígenas. Falso. A FUNAI é o principal órgão, é o órgão que regulariza, né, a demarcação das terras indígenas. Letra E. A população guarani pode ser dividida em 3 grupos. Verdadeiro, nós vimos ali agora os 3 grupos da população guarani. Letra F. A maior terra indígena pertence aos Yanomami. Verdadeiro, foi um dos últimos que nós lemos, né? E a etnia? Letra G. A etnia Waipichana ocupa áreas do Tocantins? Não, eles ocupam a área de Roraima. Então, número 3, nós temos que justificar as incorretas. Então, letra A. O que tem de errado ali? A região nordeste do Brasil é a única do país que não tem população indígena? É falsa. A região nordeste é a segunda com maior população indígena. Nordeste é a segunda maior com população indígena, certo? A próxima falsa, letra C. O que diz ali na letra C? A região centro-oeste é a que tem maior população indígena no Brasil. Mentira, a região norte que tem, né? A região norte é a que tem maior população indígena do Brasil. E a próxima errada, letra D. A FUNAI não participa do processo. A FUNAI participa. A FUNAI é a principal organização em participação para o processo de demarcação de terras indígenas, certo? Já o N que saiu maiúsculo e não tinha que sair. E por último, a letra G, que tem o falso ali. A etnia Waipichana ocupa áreas do estado de Roraima. Então, a etnia Waipichana ocupa áreas do estado de Roraima. Roraima, ok? Então, foram essas as correções que nós fizemos. E por hoje, pessoal, nós vamos parando por aqui e nós iniciaremos a nossa próxima aula com a correção da tarefa que vocês têm. Vocês têm a tarefa na página 113 e 114. Vocês vão pular aqui, ó, 111, 112. Vocês vão fazer aqui a página na 113 e as fichas da página 114. Ok, turma? E nós iniciaremos a próxima aula com a correção dessas atividades.
certo? Muito obrigada pela aula de hoje. Se cuidem. Tchau!